Olá pessoal, no Close Friends de hoje, no conteúdo de terça-feira, eu vou responder a uma pergunta. Essa pergunta que entrou ontem, já entrou várias vezes em outros dias, até em outras plataformas que a gente produz conteúdos. É uma pergunta muito frequente de um colega e eu vou aqui reproduzir essa pergunta para vocês. Vou desenvolver em cima dessa pergunta. A pergunta é a seguinte: abrir uma franquia ou abrir um negócio próprio? Desenvolver um modelo de negócio próprio ou comprar uma franquia para desenvolver na minha cidade? Qual é a melhor escolha? Esse é o conteúdo de hoje. Não sai daí. A principal característica de uma franquia é um produto que já foi testado e aprovado, com um modelo de negócios que já foi testado e aprovado, em que você vai se associar a uma rede, a um outro empreendedor, alguém que comprovadamente tem mais experiência e que por conta disso você vai compartilhar despesas e dividir riscos. Que tipo de despesa você vai compartilhar? Você vai abrir um negócio em que grande parte do modelo que já foi desenvolvido já houve um investimento. Você vai pagar apenas uma fração para que você explore aquele modelo na sua cidade. E você também diminui um risco, porque aquele modelo já errou, já houve reparos, já houve evoluções naquele modelo, para que você não precise cometer as mesmas falhas que ele cometeu e que, portanto, você tem um risco menor. Logo, o investimento de uma franquia costuma ser um investimento menor com riscos menores. Por que o investimento menor? Porque para até você chegar à conclusão de um determinado modelo, você tem que fazer vários testes. E muitos desses testes dão errado. E cada vez que esses testes dão errado, tem grana envolvida, tem tempo envolvido. Não é? Ou seja, quando você já tem um modelo que já é testado e aprovado, significa dizer que todas as falhas já foram cometidas, toda aquela grana que foi investida para se fazer aqueles testes já foram investidos, e você tem simplesmente aquele modelo testado e aprovado pronto para você utilizar. E aí você simplesmente pega ele e aplica na sua cidade. Obviamente isso diminui risco, por isso que o risco é menor. A taxa de natalidade de uma franquia, ela é muito... a taxa de mortalidade, ela é muito menor. Franquias quebram menos do que um negócio que se começa do zero, onde 80% quebram no final de 5 anos. Bom, esses são os pontos positivos da franquia. Agora tem pontos negativos também. Numa franquia, você tem que seguir regras, você tem que seguir um padrão, você tem menos liberdade numa franquia. Tem gente que quer ter menos liberdade para errar menos. Outros querem ter mais liberdade, mesmo que erre mais. O problema é que se não tiver capital suficiente, às vezes esses erros podem custar quebrar a sua empresa, e quebrar uma empresa pode significar muitos processos, dívidas e outras sanções como consequência de você não conseguir arcar os seus compromissos. Mas, obviamente, a principal desvantagem de uma franquia é que você vai ter menos liberdade, vai ter que seguir um padrão que já foi testado e aprovado pelo seu franqueador. Portanto, o modelo de franquias ele é mais recomendado para aquela pessoa que não tem tanta experiência, que não tem tanto know-how e, ao mesmo tempo, não tem tanto capital. Se você não tem tanta experiência, não tem tanto know-how e também não tem tanto capital, o teu perfil pode ser um perfil mais adequado para uma franquia, porque você vai gastar menos para abrir o seu negócio, porque você não vai precisar ficar fazendo testes e tudo isso custa muito caro. E ao mesmo tempo, você também não tem muito know-how. Então você precisa ser treinado, você tem um pacote de treinamentos, um pacote de suporte para que você comece o seu negócio. Se você, mesmo não tendo muito know-how, mas tem mais capital, você pode bancar todo o período de teste e, quem sabe, desenvolver o seu próprio negócio. A vantagem é que você vai ter mais liberdade, mas também, por outro lado, você vai ter mais riscos. Então, na hora de escolher uma franquia, o que eu recomendo, principalmente, conheça o franqueador. Saiba qual é o histórico do cara.
Não pega e compra uma franquia de um cara que começou ontem, que tem 5 unidades, enfim. Você tem que se associar a alguém que tem muitos anos de estrada, e mais do que tempo de estrada, que tem um track records, que tem um histórico, um currículo de muito sucesso, de muitas vitórias, porque aí compensa. Se você vai pagar ali uma taxa de royalties que varia geralmente entre 6% e 8%, a depender do seu negócio, tem que ser para de fato alguém que tenha muito para te acrescentar, que tenha know-how, que tenha visão, que vai te dar uma diretriz que compensa você se associar a essa pessoa, e que obviamente quando você paga 5, 6, 7, 8% do seu faturamento de royalties, é pouco, a depender de quem você se associa. Ou muito, se for uma empresa que não tem nada para te acrescentar. Essa análise é importante ser feita. Portanto, para concluir, o que menos importa nessa equação é o cara ter aquela sensação de que, se eu comprar uma franquia eu não tenho originalidade. Ninguém é mais empreendedor ou menos empreendedor porque é um franqueado. Isso é uma falácia enorme, porque um franqueado é alguém que é humilde o suficiente para saber que precisa de um apoio e que vai se associar a alguém que tem mais conhecimento que ele. É uma espécie de sociedade. Isso pode acontecer com um franqueador, com um cara qualquer que você pode se associar, porque o cara tem grana. Às vezes o cara tem grana para te investir no seu negócio, só que o cara não tem nenhum conhecimento e nada para te aportar. É o contrário. Além dele não ter conhecimento, ele vai ficar te cobrando, vai ficar ali enchendo teu saco e você vai se arrepender de ter pegado o dinheiro daquele cara, porque aquele dinheiro começou a ficar caro. Então, na realidade, o tipo de parceiro que você tem que ter é aquele que vai te acrescentar conhecimento. Não importa ser um sócio, não importa ser um franqueador. Na realidade, as duas hipóteses são uma espécie de sociedade. É um tipo de parceria e é isso que vale. É isso aí, gente. Grande abraço para você. Eu estou de volta aqui amanhã no nosso Close Friends. Estamos de volta aqui no Close Friends, sempre nesse mesmo horário, sempre tarde. A última coisa do dia, eu paro e deixo aqui essa mensagem para você. O Close Friends é um grupo que vai acontecer aqui somente no mês de agosto, quando eu vou fazer conteúdo diário, sempre 5 minutinhos, 6, 8 minutos no máximo, deixando para você algum conhecimento prático sobre negócios, sobre vendas e respondendo também algumas perguntas. O conteúdo de hoje, o conteúdo de quarta-feira, eu vou falar sobre qual é o melhor horário de comprar e qual é o melhor horário de vender. Eu estou falando de maneira genérica. Eu estou falando sobre produtos, estou falando sobre empresas, estou falando sobre qualquer coisa. O princípio da compra e venda, o que leva alguém a comprar e o que leva alguém a vender. E você pode aplicar esse princípio do que você quiser. Então vamos lá. Aliás, antes da gente entrar lá para o grupo fechado do Close Friends, eu quero dizer para você que em breve nós vamos abrir novamente. Quando terminarmos o mês de agosto, esse grupo será desfeito e nós vamos abrir novamente as inscrições para o grupo de Close Friends, quando provavelmente, não logo na sequência, no mês de setembro, porque eu vou gravar aqui todos os dias, vou dar um tempo, e depois eu vou formar um novo grupo para a gente tratar de um novo tema. A ideia é sempre essa, eu transmitir algum conhecimento para você todos os dias, durante 30 dias, de maneira a transmitir conhecimento, dividir um pouco a minha visão com vocês e colaborar com o teu trabalho, com o teu projeto, com as suas empresas. Então, transmitindo para você um pouco daquilo que eu aprendi. Tá legal? É isso aí. Então, agora a gente fecha e eu falo exclusivamente para os Close Friends. Bye, bye. Então, esse princípio da compra e da venda, por exemplo, ele serve para você comprar e vender ações na Bolsa de Valores, por exemplo. Serve para você saber qual é a hora de comprar um imóvel e qual é a hora de vender um imóvel. Percebe a importância? É o mesmo princípio. Também a hora de comprar ou vender uma empresa, a hora de comprar ou vender um carro, enfim. É mais ou menos, aliás, mais ou menos não, é exatamente o mesmo princípio. O que faz alguém comprar alguma coisa? Ou ele compra alguma coisa para ter prazer, ou ele compra alguma coisa para ter lucro. Uma coisa ou outra. Às vezes o cara compra alguma coisa para ter prazer, ele não está nem aí, não está nem um pouquinho preocupado se ele vai ter lucro ou não naquilo. Ele pode torrar dinheiro.
O prazer é simplesmente o retorno dele. Às vezes a pessoa conjuga, ele quer ter prazer, mas também não quer perder dinheiro, quer ganhar dinheiro. Então é muito importante entender o princípio da hora de comprar e de vender. Ou seja, a gente está falando aqui de timing, ou seja, o momentum, o tempo. Qual é o momento para comprar ou para vender? Eu, por exemplo, tenho amigos que tiveram a oportunidade de venderem suas empresas num preço assim, cara, 500 milhões de reais. E o cara não vendeu, porque achou que estava bem, e aí depois esse negócio dele não estava valendo nem 50, alguns anos depois, porque não tinha nem comprador. Percebe? Ao mesmo tempo, eu tinha um amigo que teve a oportunidade de comprar e ser meu sócio no início da WhatsApp, a minha primeira empresa. E ele teve medo. E depois perdeu o bonde. Eu decolei e não dava mais para ele entrar. Ele só tinha que vender um carrinho usado, mas ele ficou com medo na época. Você percebe? Um errou porque deveria ter vendido e não vendeu, e outro errou porque deveria ter comprado e não comprou. Eu vou dar outro exemplo. Ali por volta de 2010, 2011, eu tinha na época, e tenho até hoje, alguns imóveis no Rio de Janeiro, alguns deles, alguns andares na Avenida Rio Branco, 3, talvez 2, não, são 3 andares, que eu até hoje tenho lá na Avenida Rio Branco, e que tive a oportunidade de vendê-los. Tive ofertas, as pessoas batendo na porta naquela época, na alta, naquela expectativa, vai vir Copa, vai vir Olimpíada, então aquele mercado aquecido. Tive propostas assim de 3 milhões e meio de reais no andar, por exemplo, e na época eu não quis nem pensar no assunto. Bom, hoje eu não consigo vender nem por 500, não consigo nem alugar. Ou seja, perdi o timing. Era timing de vender e eu perdi o timing. Então, como saber se é o timing de comprar e o timing de vender? Deixa eu dar mais um exemplo antes da gente explicar. Em 2008 eu tive uma oferta para comprar o WhatsApp por 200 milhões. E eu falei não. Aliás, eu falo isso no meu livro Ponto de Inflexão. Quando eu disse não para 200 milhões de reais, esse é um dos capítulos do livro, que aliás eu recomendo que você compre esse livro. Todos os direitos eu dou para projetos sociais, mas eu recomendo um livro que eu gosto muito, está vendendo bastante, eu recomendo que você compre. Ponto de Inflexão, eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar na Amazon, ou você pode procurar em qualquer loja. Mas eu disse não, e vinha vender 4 anos mais tarde, 4 anos e meio mais tarde, por mais de 900 milhões de reais. Então valeu a pena. Eu acertei o timing da compra, da venda dessa empresa. Baseado nesse exemplo, você pode observar que o timing é fundamental. Você saber o momento de entrar, você saber o momento de sair, isso pode custar muito. Você pode ganhar muito acertando o timing, você pode perder muito por você errar o timing. O princípio básico é que quem vende não pode ter olho grande. Ou seja, as pessoas têm a mania de achar que a hora de vender é quando a coisa está ruim. Entendeu? Porque quando a coisa está boa, nossa, o negócio está indo bem, você pensa assim, não, agora eu vou aproveitar. E aí você perde o timing. Porque a hora de vender é a hora que exatamente está muito bem, a ponto de alguém ter interesse em comprar. Porque você apresenta, vou dar um exemplo para você, o imóvel que eu tinha, que eu tenho até hoje, lá no Rio de Janeiro, quando foi ali em 2012, ali era o timing para vender. Porque eu tinha, cara, vai vir Copa, vai vir Olimpíada, 2014 Copa, 2016 Olimpíada, vai bombar. E as pessoas pensam justamente ao contrário. Elas querem ficar com a coisa na hora que deveria vender. E a hora de comprar é quando a coisa está em baixa. Essa é a hora de comprar. É quando o negócio despenca. Essa é a hora de comprar. Por exemplo, eu recomprei a WhatsApp em 2015 quando estava em baixa. Essa é a hora de comprar. Essa é a hora agora de comprar quando está em baixa os imóveis. Para quem gosta de investir em imóvel, tá uma beleza, tá baratíssimo. No meu caso, eu gosto de empreender, então as franquias que a gente abre, os melhores pontos da cidade estão disponíveis em preços baratíssimos. A gente está aproveitando para expandir e abrir um monte de loja, quando muita gente está fechando. Na realidade, você tem que andar na contramão. O timing é a contramão. Anota aí, o timing é a contramão da intuição. Quando a intuição das pessoas acha, agora tá bom, essa é a hora de vender. Agora tá ruim, essa é a hora de comprar. As pessoas, elas seguem o que no mercado financeiro
a gente chama de efeito manada. Aqui no GV a gente fala de seguir a boiada. É aquilo que todo mundo faz. Vou dar um exemplo. Vamos passear em julho. Pô, cara, a pior coisa que tem é você viajar em julho, cara. Você vai pegar hotel mais caro, parque mais cheio, passagens aéreas mais caras e ainda por cima calor pra caramba. Qual é a graça? Você tem que viajar em baixa temporada. Ah, mas e na hora da baixa temporada é período de aulas. Falta uma semana de aulas? É muito mais barato você faltar uma semana de aula, corre atrás da matéria depois e passeia mais barato, mais tranquilo, numa temperatura melhor, sem fila. Você fica imaginando o cara aqui na Disney pegando 2 horas de fila para ir numa montanha russa a 38 graus com um parque lotado. Para mim não faz sentido. Você percebe? Esse princípio serve para você viajar, para comprar empresa, para vender empresa, para comprar imóvel, para vender imóvel, para comprar ação, para vender ação. É por aí. Então esse é o princípio que eu quero te dizer. Vá na contramão. Para onde a boiada está indo é justamente para lá que você não deve ir. Se você quer fazer dinheiro, se você quer aproveitar e comprar na hora certa ou vender na hora certa, é contra a intuição, é contra essa cultura de seguir a boiada. É justamente quando está bem, hora da venda, quando não está bem, hora da compra. Isso vale para tudo, vale para empresa, vale para imóvel, vale para tudo. Quero compartilhar isso aqui com você, desejar para você bons negócios e eu tenho certeza que se você colocar isso em prática uma única vez na sua vida, vai ser o suficiente para você ganhar muito ou deixar de perder bastante. Um abraço e até amanhã no conteúdo de quinta-feira. Bye, bye.